Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. A nos descei divina luz, a nos descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas iria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje, primeiro domingo do Advento, iniciamos o ano litúrgico, ano A, de amor, no qual ouviremos especialmente as leituras do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Escrito por volta dos anos 80 do século I, provavelmente em Antioquia da Síria, o Evangelho segundo Mateus é o Evangelho da Igreja, é o Evangelho catequético por excelência. Mateus se serviu de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, por volta do ano 70. Mateus, Marcos e Lucas formam os chamados evangelhos sinóticos, isto é, com semelhante ótica, semelhante perspectiva. O outro material do qual teriam servido é o chamado que, do alemão Quelle, que significa fonte. Mateus, o mais longo dos evangelhos, com 28 capítulos, abre o Novo Testamento. Os destinatários, os judeus cristãos. Todavia, considerando, aspas, que a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, todos somos destinatários da palavra da salvação. Mateus, que se chamava Levi, era cobrador de impostos. Chamado por Jesus, tornou-se um dos apóstolos. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Naquele tempo é uma fórmula padronizada pela Igreja nos livros litúrgicos, evangeliário e lecionário. Exprime a historicidade do mistério da encarnação. Situa a vida de Cristo em um tempo concreto. Não aparece nessa perícope, mas expressões semelhantes como naqueles dias, por aqueles dias, aparecem em outros trechos do Evangelho. Deus, que outrora falou pelos patriarcas e profetas, fala de modo sublime pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação divina. Jesus, que naquele tempo falou aos seus discípulos, hoje, na potência do Espírito, fala a nós. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. O Filho do Homem é um personagem enigmático do Antigo Testamento,
Em Daniel, capítulo 7, no versículo 13, aparece como o enviado da parte de Deus, o ancião, cujo, aspas, domínio será eterno, nunca cessará e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, no versículo 14. Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor, o Cristo, Christos em grego, palavra equivalente ao hebraico Mashiach, Messias, que significa ungido. Jesus, o Cristo, o Filho do Pai, é também, segundo a carne, o Filho de Maria, Filho de Deus, Filho do homem. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Jesus faz um discurso escatológico que diz respeito ao fim dos tempos, às coisas últimas, eschaton. Comer, beber, casar-se e dar-se em casamento são coisas boas, fazem parte da vida. Mas nesse particular significam que não sabemos quando o Senhor virá. E que encontrará muitos, como no tempo de Noé, vivendo apenas para suprir necessidades biológicas, comer e beber, apenas para satisfazer os próprios prazeres, e ocupados somente com projetos temporais, casar-se e dar-se em casamento, vivendo, portanto, de costas para o autor da vida. E nós, como temos vivido? Em amizade com o Criador, a exemplo de Noé, ou não? Em comunhão com Cristo e sua igreja? Ou como hedonistas vulgares, uma linguagem coloquial, só para curtição? Noé, com sua família e um par de animais de cada espécie, entrou na arca a qual Deus lhe havia ordenado construir. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica é a arca segura de Cristo, na qual todos podem entrar. Todos, todos, todos. Noé, que significa repouso, consolo, é símbolo do homem justo, temente a Deus. Jesus, que significa Deus salva, e que nos envia o Espírito Consolador, é o justo obediente ao Pai. Noé passou 40 dias na arca, onde sobreviveu às águas. Jesus passou 40 dias no deserto, onde venceu o tentador. Por intermédio de Noé, Deus salvou a humanidade e a renovou, e fez uma aliança com toda a criação. Pelo Filho amado, cujo sangue da nova e eterna aliança, derramado na cruz, somos reconciliados com o Pai. A humanidade é regenerada e salva. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Uns serão levados e outros serão deixados. Há uma crença inconciliável com a fé apostólica, abraçada por uma minoria de cristãos fundamentalistas, chamada arrebatamento, segundo a qual, antes da grande tribulação, o Senhor arrebatará os seus e deixará para trás os não eleitos. Por que essa crença é inconciliável com a fé apostólica? Porque não tem fundamento escriturístico e teológico. O texto é autoexplicativo. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Veio o dilúvio e arrastou a todos que não estavam na arca. Uns foram levados pelas águas diluvianas, ou seja, pereceram. Outros foram deixados, os que estavam na arca, ou seja, sobreviveram. Quando o Senhor vier,
Uns serão levados, isto é, perecerão. Outros serão deixados, isto é, salvar-se-ão. Atenção! Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. No entanto, não nos esqueçamos destas palavras de Santo Agostinho. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Pelas águas do dilúvio, muitos foram levados para a morte. Pelas águas do batismo, todos podem ser lavados para a vida nova em Cristo Jesus. Alguém pode perguntar: quer dizer então que Deus, com raiva de nossos ancestrais por causa de seus pecados, mandou um tsunami para matar todo mundo, exceto Noé, sua família e um par de animais de cada espécie? Calma. O dilúvio é uma releitura teológica feita pelos judeus de narrativas, especialmente da tradição babilônica, sobre várias enchentes catastróficas na Mesopotâmia. Então é uma mentira? Não. As Sagradas Escrituras nos revelam quem é Deus, que se nos dá a revelar, mas também nos revelam quem é o ser humano, o que o ser humano pensa sobre Deus, sobre si, sobre as demais criaturas e sobre os fenômenos da natureza. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Quando esse texto foi escrito, mais ou menos 10 anos após a destruição de Jerusalém pelo general Tito, no 66, 77, muitos cristãos estavam desanimados. Hoje, muitos também o estão. A palavra de Deus, todavia, reaviva a nossa fé. Sejamos, portanto, vigilantes. O Filho do Homem virá quando a gente menos esperar. Queridos irmãos e irmãs, onde quer que estejamos, nas cidades, nos campos, nas ruas, nas redes sociais, estejamos com Cristo. O que quer que façamos, façamos em Cristo. Sejamos em Cristo. Vigiemos, oremos e, na fé que se traduz em caridade, perseveremos. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O advento é tempo de esperança. Cristo é a nossa esperança. De alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. De purificação, o Espírito nos purifica. De vigilância e preparação para o Natal de Jesus. Aquele que foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria é o que hoje vem a nós e que de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Disse o anjo Gabriel a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Dizemos nós hoje: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção que eu vos darei é chamada bênção de São Francisco ou bênção de Arão.
Deus ordenou a Moisés que seu irmão Arão abençoasse o povo com palavras semelhantes a estas. O Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre vós a sua face e vos conceda a sua graça. Volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Boa semana para todos. Paz e bem.